A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá a todos vocês que acompanham o Evangelho online do Grupo Esperançar da cidade de Santos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós reservamos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, a parábola dos talentos. É aquela parábola que o Senhor sai em viagem e deixa uma porcentagem dos seus ganhos para cada servo. Mas eu queria aproveitar hoje e contar para vocês de uma outra maneira essa parábola. Quando eu estava ainda na infância, a minha mãe, a partir do momento que nós fizemos a comunhão na Igreja Católica, nós começamos a fazer a transição para o Espiritismo por inúmeras necessidades. E eu lembro muito bem da primeira vez que ela nos levou a uma casa espírita, ela levou pelas portas da evangelização. Nós éramos pequenos e ela falou: olha, nós vamos começar a frequentar e eu vou levar vocês na evangelização. No dia que nós chegamos lá, eu e meus irmãos mais velhos, era um salão não muito grande e eles iam passar um filminho. Naquela época eram slides, né? A maquininha que troca o slide. E era um filminho. E eu lembro nitidamente que aquele dia que eu estava adentrando a doutrina espírita, eles passaram a história da parábola dos talentos. Só que naquela época, como eram para crianças, eles usavam uma historinha. Eu acredito que deva ser histórias que os evangélicos desenvolveram, porque não existia ainda o material da infância espírita. E eu lembro de uma história de uma professora, que era um peixe do fundo do mar, a história passava no fundo do mar. E a professora tinha um colar de pérolas. E quando chegou o período de férias, ela tirou o colar de pérolas e ela deu as pérolas dividindo para os 3 alunos, que também eram peixinhos lá do fundo do mar. Então, para um ela deu 5 pérolas, para outro ela deu 2 pérolas e para um ela deu 1 pérola. E ela falou assim: eu quero que vocês façam o melhor que vocês conseguirem com essas pérolas durante as férias. Quando eles voltam das férias, né? Quem recebeu 5 pérolas conseguiu multiplicar, porque fez um empreendimento. Era como se ele tivesse montado uma grande lanchonete no fundo do mar. E ele estava trazendo para a professora não só 5 pérolas, mas 10 pérolas, né? O que levou 2 pérolas também conseguiu fazer um empreendimento maravilhoso no fundo do mar e trouxe o dobro para a professora. E o último peixinho, quando foi devolver o que ele havia conquistado, ele disse assim: eu tive muito medo de fazer escolhas, de errar, de perder a sua pérola. Então eu fiz um buraquinho, enterrei e dormi as férias todas e hoje eu devolvo para a senhora. É claro que aí eles terminam, né? Que o aluno que perdeu a oportunidade de desenvolver a sua capacidade, falando um monte de coisas. Mas eu estou contando para vocês 50 anos depois, é porque isso ficou no espírito marcado, né? Essa é a parábola dos talentos que nós vamos conversar hoje. A parábola dos talentos, ela tem um objetivo determinado para uma profunda reflexão. Muitas vezes nós achamos que a pior situação é ter que escolher algo. É melhor eu ficar em cima do muro, não vou escolher nada, né? Mas os espíritos nos trazem reflexões profundas, dizendo que a pior coisa para um espírito que está encarnado é não escolher.
é deixar passar uma encarnação sem escolher. A coisa mais improdutiva, olha o que eles falam, a coisa mais improdutiva numa alma humana, criada por Deus, é vir à Terra e não escolher. Omissão, diante de qualquer circunstâncias da vida, omitir-se é a pior escolha. Nesta parábola, ela tem uma ação, que é a ação da produtividade. Então nós temos um patrão que acompanha o seu funcionário e ele tem um funcionário que produz muito e um funcionário que não produz. No momento de crise, qual desses funcionários o patrão irá demitir? O universo, ele trabalha dentro de princípios e leis. E uma das leis é a lei do trabalho. A lei do trabalho vem capacitar, desenvolver o espírito encarnado. Então, quando nós fugimos dessa ação, desta lei, alguma coisa nós estamos deformando, alguma coisa nós estamos deixando de entender nesta encarnação. Estamos falando da lei de Deus e esta parábola ela tem uma palavra-chave que é desperdício. E é sobre o desperdício que nós vamos refletir hoje. A pessoa desperdiça o grande investimento que Deus fez por ela, que Deus faz todos os dias por nós. Quais são os desperdícios que nós estamos tendo, que nós estamos deixando de fazer? Quais são os talentos que recebemos de Deus, mas agora quero nem pensar nisso, lá na frente eu faço uma escolha. Lá na frente, acreditando que teremos 100 anos de encarnação. Que argumento utilizo para justificar a minha falha e a falta de envolvimento? O clássico das justificativas nesta parábola é que aquele que recebeu tantos talentos, em comparação do que recebeu pouco, aquele que recebeu pouco, ele diz assim: eu não fiz nada também com uma só, um negocinho só, um tostão, uma pérola, não dava para fazer. Se eu tivesse recebido toda aquela quantia, nossa, eu teria feito muito. Quem não faz no pouco, não fará no muito. Então nós ficamos no momento de comparação. Também eu fui o mais desprezado, eu sou o filho que mais tenho dificuldade. Ele não vê oportunidades. A gente sempre faz essas comparações. Reflitam então agora. É possível um indivíduo vivendo num ambiente completamente desfavorável conseguir ser uma pessoa completamente capaz? Pode aquela pessoa que está vivendo na classe média, num ambiente completamente favorável, poderá essa pessoa ser incompetente? Nós temos aqui então os dois exemplos, de um lado e de outro. Não é a quantidade de talentos que recebemos de Deus que nos facilitará ao sucesso do espírito, ao crescimento moral e ético do espírito. São as nossas escolhas com aquilo que recebemos. Não existe aquela frase que muitas pessoas repetem, vá florir aonde Deus te plantou. Então não é a quantidade de talentos. Qualquer talento entregue
de Deus à nossa alma, nós conseguimos multiplicar. E quando nós multiplicamos esses talentos, vamos supor, de uma maneira concreta, só para nós entendermos, Deus me entrega 2 pérolas de talentos. E eu volto como resposta com 6 pérolas. Então as 2 pérolas eram de Deus, Ele me emprestou, eu estou devolvendo. 4, Ele vai falar, isso é o seu crescimento espiritual, você foi além. Então nós temos, todos nós, talentos para serem multiplicados. E esses talentos, eles estão dentro de nós. Esse talento, muitas vezes nós confundimos com habilidades manuais. Será que foi isso que Deus me deu esse talento? Eu consigo costurar, eu consigo cozinhar, eu consigo trabalhar com eletrônicos? Isso é inteligência. Talento é a essência do espírito para colocar todas as suas habilidades, todos os seus relacionamentos, todos os seus sentimentos em rumo à evolução. Porque eu posso ser um excelente técnico e uma péssima pessoa. Eu posso ser um excelente pai dentro de casa, uma excelente mãe dentro de casa e um carrasco como patrão, como chefe. O talento, ele comporta toda a história do espírito. Faça desse talento o melhor desta encarnação. Quando somos espíritas só de título, que religião você é? Eu sou espírita, só de título. Quando o estudo não faz parte da sua rotina, quando a doutrina não conseguiu adentrar na alma mesmo, repetimos algo que é comum. Essa pessoa está passando isso daí porque em outras vidas fez muita coisa errada, agora está pagando. Na verdade, isso é um erro de discurso, é a falta de estudos da doutrina espírita, porque nós colocamos as culpas sempre em vidas passadas. Eu estou sofrendo porque lá no passado, esquecendo que nessas vidas eu desperdiço todos os meus talentos e não faço escolhas. Eu vou junto com a banda. A banda está mandando eu virar para a direita, eu viro para a direita, mesmo sabendo que é um precipício. Eu viro porque eu não penso, eu não escolho, eu não determino reconhecer esta encarnação como um fruto de capacitação do meu espírito. Na parábola, o que aconteceu com o terceiro servo? Ele se vitimou, ele comparou e se vitimou e desperdiçou a sua encarnação. O medo, ele não é a senha que abre o cofre de todo o amor que Deus tem para conosco. Muito pelo contrário, o medo fecha qualquer possibilidade. O que acontece com quem desperdiça? O que acontece com quem tem medo? O que acontece com quem não age? É chamado de servo infiel. Infiel a Deus e a si mesmo. Deve ser o pior sentimento de ser chamado, servo infiel. O que fizeste da tua vida? A parábola, então, hoje, para a gente começar a refletir, vem da palavra de escolha. Ainda há tempo de fazer escolha. Os convites chegam nas nossas vidas. Chegam profissionalmente, chegam afetivamente, mas chegam principalmente convites para a mudança do nosso espírito como ser único. E muitas vezes a gente fala, agora eu não estou podendo, agora não vai dar, agora não vai dar. Que escolhas nós estamos fazendo?
Continua o Evangelho. Obrigada. Boa noite, amigos do Grupo Esperançar. Estamos aqui mais uma noite para fazer uma reflexão sobre o nosso Evangelho. E o tema de hoje é a parábola dos talentos. É uma parábola bem popular, né? Muita gente já ouviu, ou já leu, conhece, né? Ela fala de forma bem rápida, ela fala o seguinte, que existia um senhor que foi viajar, se afastou das suas terras por um período. E ele deixou com seus empregados uma parte do seu dinheiro para ser cuidada enquanto ele estivesse fora, né? Com um dos empregados ele deixou 5 talentos, com o outro 2 e com um terceiro ele deixou 1 talento. E ele pediu que eles cuidassem desse talento durante a ausência dele, né? E quando ele retornou, que ele foi pedir contas sobre esses talentos, ele recebeu as seguintes respostas. O que tinha ficado com 5 talentos, trabalhou, negociou e multiplicou este valor, né? E apresentou então mais 5 talentos, além daqueles 5 que ele tinha recebido. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, da mesma maneira, também multiplicou o dinheiro, né? Ele investiu, negociou, enfim, e apresentou ao seu senhor mais 2 talentos. O que tinha recebido 1 talento, simplesmente enterrou esse talento e, quando o senhor retornou, ele devolveu o mesmo talento ao senhor, né? Muito bem. O que isso nos leva a pensar, né? O que são esses talentos, né? Esses talentos a gente pode fazer uma relação com as coisas e habilidades ou oportunidades que a gente recebe na encarnação que a gente está vivendo, né? Então, o que fazer com as oportunidades, com as nossas habilidades, com os nossos talentos? Esses 2 primeiros servos, eles simplesmente trabalharam em cima disso, eles multiplicaram, eles não tiveram medo, né? Eles usaram os talentos recebidos para multiplicar, para expandir e para chegar com orgulho ao Senhor e devolver o fruto do seu trabalho, que tinha sido multiplicado. Já o terceiro empregado, que enterrou o talento, ele justificou isso, essa ação dele, por medo, né? E quantas vezes a gente não esconde os nossos talentos ou simplesmente deixa de fazer alguma coisa, deixa de aproveitar as oportunidades que a gente tem de evoluir por causa do medo, né? Então, muitas vezes a gente tem receio de perder aquilo que a gente tem, ou receio de não dar conta, ou receio de deixar de expor, de expandir os nossos talentos, e com isso a gente perde a oportunidade de evolução, né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, na parte da Lei do Progresso, que diz assim: o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retroceda? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela própria correnteza que procuram deter. Ou seja, se a gente está aqui vivendo essa encarnação, existe uma razão maior para isso. Qual é a razão maior? É a nossa própria evolução e a evolução da humanidade, né? Esta lei do progresso, ela de alguma maneira nos empurra a progredir, nos empurra a nos aperfeiçoar. Então, o que seria de nós se a gente vivesse estagnado, se a gente vivesse parado no tempo, se a gente vivesse sem progredir, sem tentar ir para frente, sem tentar avançar, né? Então, isso é muito... leva a gente a pensar muito seriamente sobre uma outra questão que é muito comum, né? Além da nossa comodidade, né, do tipo, eu não faço mal para ninguém, eu não faço, né, não incomodo ninguém, não prejudico ninguém, então tá tudo bem, estou fazendo a minha parte. Mas será que simplesmente não incomodar, não prejudicar, não fazer nada de mal é fazer a nossa parte?
né? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Se eu tenho a chance de ajudar, se eu tenho a chance de fazer alguma coisa para melhorar a vida, a condição de alguém e a nossa própria, principalmente, porque isso sempre nos engrandece, né? Por que não fazer? Por que deixar tudo acomodado? Por que pensar assim, não faço mal para ninguém, então tá tudo bem. Então já estou fazendo uma grande coisa, né? E hoje a gente está vendo isso, né? De novo, né? Como eu falei na nossa reflexão anterior, essa nossa situação de pandemia, uma situação que a humanidade, né, está vivendo agora, que não é uma situação comum, a gente está tendo que ter ações e atitudes atípicas, coisas que estão mexendo muito com todo mundo, né? Então a gente acha que se a gente fica dentro da nossa casinha, quietinho, sem fazer mal a ninguém, a gente já está fazendo muita coisa. Mas e as pessoas que estão precisando, né? Como é que elas estão se virando nessa situação? Então, se a gente tem condições de ajudar, de fazer alguma coisa, de interceder, né, por alguém, de fazer o nosso papel de alguma maneira, temos que fazer, né? A gente tem que multiplicar esses talentos e não simplesmente enterrar e achar, bom, tá tudo certo, porque tá lá guardadinho o talento, e aí no dia que eu tiver que prestar contas, eu retiro ele de lá e devolvo, né? E aí a gente esbarra nessa... em tentar deter, né? Como diz o livro dos Espíritos, a gente tenta deter a marcha do progresso. E aí não existe um aperfeiçoamento, né? Não existe uma progressão, a gente não consegue dar um passo à frente na nossa existência. E aí a gente vai ter que voltar numa outra existência para começar tudo de novo, né? E desperdiçar uma chance que é tão rara e tão maravilhosa, que é a chance que a gente tem de estar aqui neste momento fazendo alguma coisa de útil, fazendo alguma coisa de que possa ajudar, né? Que possa engrandecer e que possa trazer um progresso para a gente mesmo, para nossa alma, né? E aí existe uma outra pergunta aqui, pergunta de número 783, que diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta é a seguinte: existe o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias. Entretanto, quando um povo não progride com a rapidez que deveria, Deus faz com que este povo, de tempos em tempos, passe por um abalo físico ou moral que o transforma. Eu acho que esta é uma grande resposta, né, para o momento em que a gente está vivendo. Então, estamos no meio de um abalo físico, né, um abalo moral, emocional, um abalo que está nos trazendo tantas restrições, né, tantas privações, e que é uma chance da gente se olhar para dentro da gente mesmo e pensar como que a gente pode contribuir, como que a gente pode fazer com que os nossos talentos se multipliquem, né? Então, essa é a reflexão que fica aqui hoje, para a gente tentar pensar um pouquinho, né? Como que eu posso ajudar, como é que eu posso servir, como é que eu posso estar presente e como é que eu posso contribuir para o progresso da humanidade e principalmente da nossa própria evolução, né? Para que a gente possa dar um passinho, nem que seja um passinho pequenininho, né? Para frente na nossa evolução, na nossa história, né? Sempre pensando no nosso aperfeiçoamento como espíritos, né? E na direção aí da luz, que é o que a gente procura sempre, né? É difícil, é muito difícil, mas a gente tem que sempre estar procurando não se acomodar, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Não vamos nos acomodar. Vamos fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, nem que seja uma coisinha pequena, porque já é uma diferença,
né? Não há necessidade de transformar 100 talentos em 200, mas se a gente conseguir transformar um talento em 2, a gente já vai estar começando a fazer a nossa parte, tá bom? Uma boa noite para vocês e vamos seguindo com o nosso Evangelho. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês do Grupo Esperançar e de tantas pessoas que vêm nos visitar e fazer o Evangelho conosco. Muito obrigado por trazer essa luz para nós também. E hoje que nós estamos estudando os talentos, eu me lembrei de uma história de uma pessoa que eu admiro muito, o professor Cortella. Ele conta uma história numa das suas palestras, num livro chamado A Sorte Segue a Coragem. Ele conta que ele não gosta muito quando as pessoas, no final das palestras, que ele vai autografar os livros, que as pessoas falam que ele tem o dom da palavra. Ele conta que ele fica um pouco chateado com isso, como se só bastasse ele ter o dom. E ele fala que não basta a gente ter esse dom. Ele estuda, lê, faz palestras, dá aulas, tudo isso serve para fazer com que ele saiba se comunicar melhor. E isso, ele foi se aperfeiçoando com o tempo por fazer tudo isso, por se importar com esse talento que ele encontrou dentro dele, e ele burilou. Ele fez com que esse talento desabrochasse nele e ele fosse aperfeiçoando com o tempo. E ele conta também que descobriu esse talento aos 13 anos de idade, quando eles frequentavam a Igreja Católica e a igreja passou por uma transformação. Antigamente os padres faziam as missas de costas para o público e falavam em latim. E aí tinham decidido que deveria mudar isso e que em uma parte da missa chamasse algum leigo, algum cristão que estivesse ali na igreja, para poder ler alguma passagem bíblica. E ele chegou na igreja, sentou ali maravilhado com aquela igreja, sentou na primeira fileira, olhando toda a beleza que a igreja tem, sentou na primeira fileira ali e o padre chamou ele para ler. E ele ficou assim assustado quando o padre chamou ele. Então, mas ele falou que tinha duas escolhas: ou ele ficava ali e dizia não para o padre, ou ele encarava e enfrentava isso. Então, na primeira vez, ele segurou um papel que ele estava lendo, começou a tremer todo, e de nervoso, e fez, né? Fez do jeito dele. E aí, na semana seguinte, ele já ficou meio assustado, né? Eu não quero que o padre me chame agora. E ele sentou mais para trás da igreja. Não ficou ali tão no começo, para o padre não ver ele. Mas aí o padre, na missa da semana seguinte, perguntou: cadê aquele menino que leu a semana passada? E ele teve que se apresentar. Aí, a partir daí, ele foi estudando, passava na igreja dias antes para saber sobre o que seria apresentado, sobre o que ele iria ler, e assim ele foi. Até quem teve a oportunidade de ver já o professor Cortella falando, né, uma aula cada vez que ele fala, mas claro, não é só esse dom que ele não gosta que falem, né? É um estudo, é uma preparação. Então, todos os nossos talentos
precisam ser burilados desse jeito, aperfeiçoados. E a gente faz isso quando coloca em prática. Então o professor Cortella nos ensina que uma hora um padre vai nos chamar, a vida vai nos chamar para nos apresentar o talento. E nós temos essas duas escolhas. Ou a gente se esconde, ou a gente vai lá e faz. E a gente não pode... A vida nos apresenta esses momentos e a gente não sabe quando. Como é que o Cortella saberia que ali, aquele momento na igreja, iria pontuar a vida dele toda? A partir daquele momento, ficou marcado nele que ele deveria, né, alguma coisa dentro dele fez com que ele chamasse para si e fizesse isso crescer, aumentar, fizesse com que o talento dele fosse distribuído para a sociedade, para o mundo. Então o talento serve assim. Então a gente pode não estar preparado, a gente pode dizer que ele estava preparado para ler o que o padre ia chamar ele fazer, não estava preparado, mas ele se dispôs a esse trabalho. E essa disposição é que nós devemos ter para a nossa vida. Então a gente não conhece os talentos que a gente tem dentro de nós. Será que nos deram 5, 10, 2, só um? A gente vai aprender isso conforme a gente for se apresentando para a vida, conforme a gente for buscando se mostrar no trabalho, na assistência. Quando a vida nos chama, a gente tem que ir. E se a gente se esconde, a gente nunca vai saber quantos talentos a gente pode multiplicar. Então, a parábola dividi em algumas partes que eu acho importante. Essa capacidade de dar 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro, é uma capacidade que a gente tem que ter, a humildade que algumas pessoas têm mais talentos do que nós. Isso não deve servir de inveja, deve servir para a gente saber que a gente tem que olhar mais para nós mesmos. Porque não tem um limite, né? O limite somos nós que vamos dar. Se eu tenho 2, posso transformar em 4, ou em 10, ou em 20. Isso depende da nossa disposição um pouco e do quanto a gente está preparado para crescer nas encarnações, né? Então nem todo mundo está no mesmo nível espiritual. Então nós devemos ser humildes para aceitar isso. E quem multiplica os talentos, os 2 que multiplicam o talento na parábola, são chamados de bons e fiéis servidores. Que o talento de Deus é para cumprirmos nossa providência, de servir. Nós estamos aqui para isso. O talento não serve para o nosso orgulho, mas sim para a gente servir ao próximo. Ninguém é talentoso para si próprio. É talentoso para os outros, para ser um serviço, fazer um serviço. Nós somos servidores de Deus. Quer coisa melhor que isso? Isso sim é um orgulho. Servir a Deus, servir ao próximo. Isso que deve servir de orgulho. E o outro que ganha 1 talento só e guarda ele, é chamado de servidor mau e preguiçoso. Mal porque não aceita as oportunidades que se apresentam, né? Prefere ficar na ignorância. E nós viemos nesse mundo não para ser preguiçosos, mas para o trabalho. Não devemos nunca nos omitir. Precisamos estar sempre em constante trabalho, buscando aquilo que nos faz bem. E essa é a nossa principal providência aqui nesse mundo. E por ter um talento guardado,
já vimos que nada serve. Os talentos não são para a gente acolher, é para a gente distribuir, né? Na questão 781 do Livro dos Espíritos diz que o progresso é uma força viva e devemos ativar essa força dentro de nós. A força viva está em nós, os talentos estão aqui e nós só vamos descobrir quando nós dermos a nossa cara, a tapa para a vida e seguir, enfrentar e nos aperfeiçoarmos cada vez mais, pois a gente não pode se sentir satisfeito. Agora eu tenho esse talento, satisfeito. O talento leva a gente sempre além, leva a gente a multiplicar. E é isso, que todos despertem o talento que têm e se mostrem para a vida. Para terminar, quero ler uma poesia da minha autoria. Espero que gostem. Quanto mais eu uso meus talentos, mais eu os aumento. Quando deles me alimento, quando por eles eu me oriento, mais estou nas minhas próprias mãos do que me deixo seguir pelo vento. Mais exerço livre-arbítrio e assim encontro mais e mais argumentos para seguir, mesmo com tormentos, pois o talento é um dom que nos deixa atentos, que melhora os sentimentos. Então, quando a gente os esconde, pior a gente responde aos sofrimentos. Talento se corresponde, e assim abre-se espaço para o burilamento. Não se coloque falsos impedimentos, tenha paciência e comprometimento. Estejamos atentos, não fiquemos eternamente nos questionamentos, há a hora certa de agir. Então aproveite os bons momentos e ao mundo revele e sempre zele por seus tantos talentos. Gratidão, meus amigos. Fiquem com Deus. Quando uma voz se cala, quando uma chama apaga, uma ponte entre os mundos, feita de um amor profundo, recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a flor do desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, lamentos, nunca diga adeus, porque adeus não há. Quando anoitece o dia, quando escurece a vida e uma estrela incandescente
Francisco, azul do sol poente. É a esperança que luz. Mas quando alguém nos ilumina e o seu tempo aqui termina, no universo movimento subirá ao firmamento uma lágrima de luz, bondade, alentos. Triste é quem não viu essa imensa paz. Francisco, um cisco, todos vão recordar do quanto pode o amor amar. Um cisco, Francisco, com um clarão de luar, com um raio solar. Francisco, um cisco que conduziu sua mão a nos guiar. Um cisco, Francisco, agora no céu do Brasil, outra estrela Francisco, um cisco, cisco de Deus que conduziu sua mão a nos guiar.